Voltamos agora, sustentabilidade com Isabela Menezes. E eu vou pedir para ela para que se apresente para vocês. Boa tarde, Beth. Muito obrigada por estar aqui. Prazer é todo meu. Conta um pouquinho, você também é arquiteta. Sou arquiteta e urbanista, formada pela Federal do Rio. Pratiquei... Ah, e carioca. Carioca. Pratiquei arquitetura promocional, na verdade, desde que me formei, né? Eu montava estandes, projetos e montagem de estandes especiais em feiras e criei uma pegada enorme para mim, né? Uma pegada ecológica gigante de tanto material que a gente gasta ainda, né? Que se gasta ainda na montagem de eventos. Mas era justamente uma época que a gente não se preocupava com o planeta, né? A gente não tinha muito esse foco. E como é que na sua história, Isabela, isso se transformou? Como é que você começou a voltar a sua vida para esse olhar? Eu posso dizer que hoje eu tenho uma vida completamente diferente da que eu tinha, né? Eu mudei para São Paulo. Foi só a profissão, né? Foi tudo, não. Sim, eu mudei, hoje em dia é como se eu tivesse até duas vidas. As duas interessantes, bacanas, uma complementou a outra, ou fez a outra, né? A base da outra, mas duas vidas. Eu hoje sou uma pessoa que eu penso muito mais em todo o reflexo das minhas ações do que eu pensava antigamente. E eu mudei para São Paulo em 97, né? Após perder um sócio dessa empresa de arquitetura promocional que a gente tinha. E vim para São Paulo, tentei fazer a mesma coisa, mas até acho que já tinha acabado aquele ciclo, né? E fiquei meio que patinando durante uns 3, 4 anos. Em busca, né? Essa fase de transição. Exatamente, eu já estava mudando e eu não estava percebendo. E eu fiz uma viagem de férias de um mês, uma coisa muito bacana, muito significativa para mim. E quando eu voltei, eu falei assim, eu não quero nada, porque eu vivia em cima do que eu sou, arquiteta, então eu tenho que trabalhar com arquitetura, com eventos. Eu falei, não é nada disso, o que eu quero é totalmente diferente. E foi realmente uma mudança que nasceu de dentro de mim. Eu comecei a fazer uma mudança interna de estilo de vida, inclusive. E nessa época eu encontrei com duas pessoas, Marcelo Todescan e Franco Siciliano, são dois arquitetos, trabalham com sustentabilidade. Tive o prazer de encontrar com eles. E eles me apresentaram ao CRIS, que é um instituto que eu hoje trabalho, que é Centro de Referência, Integração e Sustentabilidade. Conta olhando para os nossos web espectadores. Do CRIS? Do CRIS. Então, o CRIS é um Centro de Referência, Integração e Sustentabilidade, é uma ONG da qual eu faço parte. E também eles me apresentaram um movimento chamado Transition Towns, ou Cidades em Transição, que é um movimento de redesenho de comunidade, né? Então eu me deparei com aquilo tudo, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer com a minha vida pessoal e profissional, e aí eu comecei... aquela coisa que dá um clique, né? Assim, faz sentido. Sabe aquela coisa que parece que tá meio apagadinho e de repente acende a luz e você fala, nossa, é isso. E isso, eu posso falar pra você que eu, assim, meio que renasci dentro da minha vida profissional e pessoal, porque eu estava justamente nessa busca, né? O que eu quero fazer com a minha vida? O que eu quero fazer com a minha vida? Aquele negócio de você trocar seus objetivos depois que você roda os 40. Tem uma verdade nisso aí. E hoje em dia eu sou uma pessoa completamente realizada, trabalhando além do Transition e do CRIS, eu sou colaboradora na Oficina da Sustentabilidade, eu ajudo no Gaia Education, que é um currículo internacional de redesenho de ecovila, agora muito focado para a ecovila urbana. Então, hoje em dia, eu faço exatamente o que eu gosto. Você já pegou um conceito que eu gostaria de contar um pouco mais, né? E assim, agregar mais valores ainda aos nossos web espectadores. Ecovila, né? Você trabalha, né? Eu estava falando com o Carlos há pouco tempo atrás, no bloco anterior, e ele estava colocando um pouco da questão urbana, como é que se desenha hoje, né? Uma cidade, a possibilidade dessas transformações, e você vive um pouco da transformação na prática. Né? Vivo as ecovilas têm um pouco disso. Conta um pouco pra gente como é que funciona. É um desafio, né? As ecovilas urbanas. O Carlos falou muito bem sobre, né, as cidades, fantástico. Acho que a cidade ela tem uma escala. Algumas cidades estão com uma escala que estão
difíceis de trabalhar. De UTI, né? De UTI. Então, em UTI. É uma escala muito grande. E aí o problema é tão grande que você fala, eu não tenho como resolver esse problema. Você olha para o trânsito de São Paulo, eu não tenho como resolver o trânsito de São Paulo. E aí você paralisa, né? É um pouco do medo, né? Porque Exatamente. Inovação, criação... Não, é um problema gigante realmente, né? Uhum. Como é que você resolve o problema de São Paulo? Construindo mais estradas ou ruas para se ter mais carros circulando? Então, o Gaia Education e o Transition Towns, a gente trabalha dentro da escala que a gente consegue resolver. A gente Conta um pouquinho, quem são esses dois movimentos? A solução é do mesmo tamanho que o problema, sempre. Okay. Né? O Transition Towns é um movimento, nasceu na Inglaterra, criado pelo Rob Hopkins, ele é um permacultor, e ele começou em cima de 3 questões básicas. Mudanças climáticas, pico do petróleo e crise econômica. Acho que são 3 coisas que estão aí na mídia. Também, como a gente já falando, na crise da onda também. Como o Carlos falou muito bem, a gente teve aí um boom de evolução. O combustível fóssil, o petróleo, ele favoreceu esse desenvolvimento absurdo. Mega, né? Uhum. É um pico, se você pegar o gráfico, é um pico que dá assim... porque o petróleo, ele tem uma energia guardada em 1 litro de petróleo, são 8.000 horas de trabalho humano, né? Uhum. Então você imagina o quanto a humanidade não evoluiu em cima disso. Só que evoluiu de uma maneira caótica e o movimento Cidades em Transição, ele junta a comunidade, é um movimento que reúne um grupo para repensar essa dinâmica. Como é que a gente quer a nossa comunidade? Por exemplo, vou te dar o exemplo da Granja Viana, é onde eu moro, é onde eu pratico o Transition Towns. A gente tem o Transition Granja Viana, né? Então a gente reuniu pessoas que estavam querendo fazer um redesenho da vida ali. Como é que a gente quer a Granja Viana daqui a 30 anos? E em cima desse timeline, a gente fez uma linha de tempo, né? A gente quer a granja aqui verde, com ciclovia, a saúde para todo mundo, tal. Ou seja, definimos os objetivos e criamos grupos de trabalho que vão andar para atingir esse objetivo daqui a 30 anos. Né? Isso com os moradores? Isso com os moradores. O Transition Towns é um movimento que nasce da comunidade. Né? É uma reconexão de comunidade. Então, eu junto os meus vizinhos e eu decido junto com eles como é que a gente quer a nossa rua. Minha rua não é asfaltada, eu moro numa rua de terra. A Granja Viana tem alguns pedacinhos assim, né? A gente ainda. E vão preservar isso? Olha, a gente está na luta. A luta é para preservar. Uhum. E ali a gente redesenha a nossa história. Então a gente descobriu, que é um dos casos mais bacanas que eu acho do Transition Granja Viana, que tinha uma produtora de orgânicos locais do Cinturão Verde ali de Cotia, que queria vender as suas terras, porque ela não conseguia vender a sua produção de orgânicos. Ou seja, uma produção de orgânicos locais, sem agrotóxicos, sem fertilizante, de uma mulher que está ali batalhando para segurar... Ali do ladinho de vocês? Do ladinho da gente, que é uma questão de resiliência, Beth. São Paulo são 72 horas para se desabastecer se não entrar caminhão trazendo comida. Uhum. Então, qual é a resiliência que a comunidade tem? E a gente começou a se preocupar com isso. Qual é a resiliência da granja se a Gisele da família Dias foi embora e largar o sítio dela para virar mais um condomínio? Que é o crescimento desordenado, etc. e tal. E aí a gente fundamos um grupo, que a gente funda, a gente vai agir, a gente funda um grupo. Então Gostamos de Orgânicos Locais. E numa conversa com o pessoal da Secretaria de Turismo de Cotia... Quando você diz, Isabela, fundam um grupo, como é que é concretamente? Você pega algumas pessoas, elas passam a ser responsáveis, isso é escrito, como é que é formatado isso? É formatado assim, na reunião geral de Transition, quem se interessa pelo assunto se une, e é um grupo... se compromete pessoalmente. Exatamente, a trabalhar por um objetivo. Então, no caso do GO, um grupo se interessou, né, e juntamente com a Faculdade Mário Schemberg, com a Secretaria Municipal de Turismo de Cotia, criou-se a Ecofeira. Ou seja, uma escola da granja empresta seu espaço, a gente faz uma vez por mês, com todos os produtores locais e orgânicos, a nossa exigência é local e orgânico, e eles vão lá e escoam a sua produção para o povo da granja. Para a comunidade. A gente hoje, cada Ecofeira atende de 800 a 900 pessoas, o que para a gente é uma vitória. Ela fez um ano agora. Em um ano? Em um ano. A gente olha isso, em um ano.
Então isso é que um beleza, sinal parabéns. de ação, né? É um sinal de, opa, vamos redesenhar aqui. E mais, né, Isabela, acho que é mais do que um sinal de ação, é um sinal de anseio da população para essa ação. Exatamente. Né? O que está faltando talvez seja esse despertar, inclusive que tem pessoas do lado, né? Vocês estavam colocando que isso faz, eu não sei se isso é uma prática, mas ao se organizar, é fato que se levanta como uma pesquisa o que se tem na região ou não? Se levanta. Isso é já do próprio... Exatamente. Esse grupo de trabalho, ele vai atuar de vai buscar o que se tem na área. Vai se armar de informações para que ele possa atuar, né? Então, já é um grande recurso, exatamente. Né? Esse é um dos grupos. A gente tem o grupo do Voto Onde Moro. A gente descobriu que as pessoas não votam na Granja Viana. Elas moram lá, mas votam em São Paulo. Porque a Granja Viana o pessoal faz muito isso, né? Raposo Tavares. É, São Paulo, né? Isso é uma escapadinha de São Paulo. E como é que você interfere no desenho da sua comunidade se você não vota no lugar onde você mora? Então a nossa campanha é: vote onde você mora. Se você mora aqui, lá, não interessa. O importante é você atuar aonde você mora. Então esse é um outro caso de um grupo de trabalho. Por quê? Porque quando a gente quer pedir uma ciclovia e a gente ouve do vereador: mas vocês nem votam aqui, como é que vocês querem pedir alguma coisa? E aí cai na testa, né? Vamos fazer alguma coisa. Então é esse tipo de ação que forma o transition, né? Na verdade é como costurar um pouco aquela realidade na qual esse grupo está inserido. Exatamente. A escala é o grupo que faz. Se você resolver que seu grupo de transição vai ser a escala de uma rua, ela é a escala de uma rua. Okay. Você vai desenhar a sua história ali. Se você, a gente tem Londres, por exemplo, é por bairros, porque Londres é muito grande. São Paulo a mesma coisa, por bairros, né? A Brasilândia, a gente faz transition em comunidade, né? Facilitamos lá através do CRIS e da Oficina da Sustentabilidade, a gente facilita o processo em comunidades, que é uma coisa muito interessante. E é bacana porque a gente só vai facilitar ali. A gente entra como assim, como que vocês querem se unir? Onde vocês querem trabalhar, né? E daqui a pouquinho a gente já volta para conhecer um pouco mais. Vou pedir para a Isabela contar como é que é essa história lá da Brasilândia. Fiquem aí conosco. Voltamos, agora vamos conhecer um pouco na prática como é que muitas vezes as pessoas têm uma fantasia, né, de que determinadas comunidades não têm uma liderança, não têm uma organização e que lá é tudo em caos. Vamos entender um pouquinho se é assim. Nós já vimos o Carlos falando de Heliópolis e tal, vamos ver como é que se organiza, porque agora a Isabela vai contar um pouquinho pra gente como é que é essa prática lá na Brasilândia. Brasilândia, a gente diz, a Mônica fala muito isso. Mônica Picaveia, da Oficina da Sustentabilidade, ela diz que ela não mora na Brasilândia, mas a Brasilândia mora nela. E a sensação é essa. A gente foi facilitar o processo de cidades em transição, de Transition Towns na Brasilândia, e formou-se um grupo, já existia uma articulação, né? A Brasilândia é muito articulada, muitas ONGs atuam lá, então não foi tão complicado. Então a gente mobilizou essas lideranças e fizemos um treinamento, facilitamos o processo, explicamos o que é, e dali nasceu o grupo Transition Brasilândia, que é um grupo fantástico, muito articulado e que hoje em dia faz o Gaia Education, que é um currículo internacional reconhecido pela Unesco de desenho de ecovila, né? Então... Que sai de dentro, saiu do Transition esse grupo para o Gaia? Na verdade, o Gaia é como se fossem a ferramenta. Como é que você se recapacita para fazer esse redesenho. E tem subsídio internacional? Como é que é isso em termos de coisa? Na raça. É na raça. A gente tem o apoio da Secretaria da Umapaz, da Universidade de Umapaz, da Secretaria do Meio Ambiente. Mas, no fundo, ali é na vontade, né? E o Gaia e o Transition, eles se complementam muito, né? Porque o Transition, ele depois que você se recapacita no Gaia de liderança circular, resolução de conflito, comunicação não violenta, economia solidária, ou seja, são 4 módulos: econômico, social, visão de mundo e ecológico.
Então você se recapacita nesses 4 pilares para você olhar para a sua comunidade de uma maneira holística, de uma maneira de todos os lados, né? Então, como é que eu lido com o problema do lixo? Então, você faz esse exercício. Esse passeio circular entre os pilares. Exatamente. Então, é como se o Gaia recapacitasse para você cair no trabalho no Transition. Então, a Brasilândia tem vários grupos de trabalho. A floresta invade a cidade. Minto, a cantareira invade a cidade, porque a Brasilândia está no pé da cantareira, né? A cantareira tem um trabalho bem sólido também, né? Tem bastante gente trabalhando e a gente está lá reflorestando. Inclusive fizemos um plantio agora no Dia da Árvore com as meninas da UBS, as agentes de saúde. Plantamos 200 mudas de nativas numa área que era um desmanche já de barracos. Então o pessoal, a gente tem lá o seu Quintino que toca esse grupo, que é um senhor que entra na mata, dá nome para os córregos, porque ele acha que se você souber o nome do córrego, você mantém, você cuida muito mais daquele córrego. Tem uma cachoeira maravilhosa na Brasilândia, assim, umas coisas que o povo viaja para Alto Paraíso de Goiás, que aliás é lindo, para entrar na cachoeira, sendo que você tem uma cachoeira aqui dentro de São Paulo. Então, existem vários grupos de trabalho lá, trabalhando com a questão do lixo, com a questão de arte e cultura, esporte, economia solidária. Então a Brasilândia se organiza e esse grupo de liderança está agora fazendo Gaia para a Transição, que a gente quer o currículo do Gaia aplicado dentro do programa de transição. Então são 2 metodologias fantásticas que se complementam e a gente está sentindo que eles assim se empoderaram muito mais, né? Porque quando você começa a ter uma outra visão de como você lida com os problemas da sua comunidade, você se empodera, né? Você ganha ferramentas para trabalhar. E é isso que a gente está sentindo lá na comunidade do pessoal do Transition Brasilândia. Uma experiência maravilhosa que a gente quer replicar. Agora, Capela, me conta um pouco, como é que isso, por exemplo, poderia ser realizado e vivenciado com as empresas? Já existe, transição nas empresas. Existe também? Existe, já tem um pessoal muito bacana aí começando a trabalhar nisso, né? Como é que as empresas não vão se envolver? Precisam, Como é que as empresas não olham e não enxergam que está tudo conectado? E eles sabem, né? São especialistas. Eu acho que existem muitos empresários que estão preocupando e estão buscando, né? Muito. Como é que se faz essa integração? E como é que é isso que você acabou de dizer, transition nas empresas? Nas empresas, é começar a levar esse pensamento, né, de redesenhar. Tem algum caso? No Brasil, de transição. Pode ser fora do Brasil, tudo bem? No Brasil? Não, você conhece? Não me ocorre. Agora, o CRIS tenta fazer isso através da revista. O CRIS desenvolve projetos ligados à sustentabilidade. Talvez aí a gente possa dar um exemplo aí de transição nas empresas, né? A gente tem projeto de ponto de ônibus verde, a gente tem projeto de círculos despoluidores para lagoas. Então a gente vai buscando parceiros, são projetos que estão em gestação ainda. A gente vai buscando parceiros nas empresas. Tá feito o convite, hein? Olha as empresas, tá feito o convite. A gente precisa angariar, levantar, né? E arranjar forças aí. Não posso nem comentar aqui, os parceiros, está tudo ainda em gestação, a gente está em fase de fechamento. Fizemos agora o Mão na Massa, que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente também ajudou. O Mão na Massa chama Cabeça nas Estrelas, Mão na Massa e Pé no Chão, né? Cabeça nas estrelas, mão na massa e pé no chão. Muito legal. Você sonha, você faz, executa e você ancora, você utiliza o que você executou. Então fizemos no Céu Jardim Paulistano uma geodésica com apoio de uma pessoa física que apoia esse tipo de projeto, que ajudou a financiar mais a Uma Paz, e construímos uma geodésica de super adobe e de base de super adobe e de bambu. Com o Zoom, que é um especialista, Robert Harris. O que é super adobe? Super adobe é terra ensacada. Uma bobina. Bambu eu peguei, mas o super adobe é uma bobina. Ok. É uma bobina de polipropileno que você enche de terra, soca e você vai construir. A base sólida. Exatamente. Você constrói uma casa. Ok. Com terra, simplesmente.
aliás, grandes construções estão até hoje de pé. A muralha da China é feita de adobe, é feita de terra. Nada mais que isso. Né? É uma técnica antiga. Então, o mão na massa, ele recapacita nas técnicas bioconstrutivas. Né? Okay. E a geodésica, que é a forma da bola de futebol, uma geodésica, né? Que é feita de triângulos. Quanto menor o triângulo, mais você faz vãos enormes. Né? É super bacana. E construímos lá justamente para começar a capacitar as pessoas em técnicas e elas botarem a mão na massa. Então sonhamos com o piloto do mão na massa, fizemos o mão na massa e agora a gente está ancorando o mão na massa com o pé no chão. Todas as crianças do céu paulistano, eles vão, visitam a geodésica, aprendem sobre geodésica, sobre super adobe, plantam, fizemos um plantio no Dia da Árvore de 30 nativas também. Elas passam e visitam ou elas participam executando? Olha. Fizemos lá um workshop do Edson Urbano, ele inventou uma bombona que você capta a água da chuva e você usa para regar. Então, a gente agora está construindo esse suporte para captar a água da chuva e as crianças vão lá, abrem a torneirinha, sabem que a água veio da chuva para regar as plantinhas que eles plantaram. Plantamos 30 mudas de nativas lá. Hiperrosanão, pitanga, uvaia, que são plantas da região. Né? Então, o Mão na Massa, Mão na Massa aqui foi o nome desse projeto, mas a Cabeça nas Estrelas, Mão na Massa e Pé no Chão. É um projeto desenvolvido pelo CRIS, em que as empresas podem participar também, apoiando financeiramente, inclusive. Que também precisa. Vocês viram que a nova moeda é a força e a garra. Moeda né? social. Exatamente. Mas precisa ainda, né, do concreto, né? Precisa, sim. E eu acho que você tem que viver fazendo essa ponte, né? Eu acho que a humanidade hoje está vivendo essa coisa da borda. Sabe quando duas realidades se encontram? Dois ambientes diferentes se encontram, você tem uma área de muita riqueza, porque você tem experiências daqui, experiências dali. E acho que a gente está caminhando para isso, fazer um novo redesenho das grandes cidades, das pequenas cidades, de vida, plano pessoal, de todo mundo está mudando, as pessoas estão doentes. E a Isabela está trazendo uma coisa interessante, né? Você falou da Granja Viana e falou da Brasilândia. Então a minha pergunta ficaria, Isabela, você sente um comprometimento, né, das pessoas de regiões, independente das suas classes sociais, dos seus vínculos econômicos, com esse redesenho, com essa concepção? Porque, na verdade, nós estamos falando de uma consciência nova. Sinto. Não há diferenciação. A transição não é se você é rico, se você é pobre. É uma necessidade do planeta. Né? Quem não está acordando para a realidade de que seremos 7 bilhões de pessoas dentro de um planeta que não tem recurso suficiente para suprir essas 7 bilhões de pessoas? Se todos consumissem iguais, eram 5,6 planetas, uma conta assim, em recursos que a gente necessita para suprir. Né? Se a China resolver consumir como Estados Unidos, acabou o planeta, não tem recurso. Então, acho que todo mundo é rico, é pobre, todo mundo está sofrendo aí nas grandes cidades, desse acúmulo de gente, todo mundo morando junto, um trânsito, uma loucura. O campo sem estrutura, sem ajuda, né? Todo mundo correndo para as cidades, o Carlos falou disso muito bem. Então, acho que está todo mundo sentindo uma necessidade de transição. E a palavra é maravilhosa. Ela tira o peso e permite que você faça uma reflexão profunda da sua vida, da vida da sua comunidade, da sua cidade, e que você parta para um redesenho. Porque a ponte, gente, a gente sai de um lugar e passa para o outro, né? Fazendo uma analogia grotesca do que está sendo dito aqui, assim, grotesca, mas assim, pensem, né, em células, fígado, estômago ou em subsistemas de um corpo. Se você produz demais, sabe o que acontece? Tumor. Né? Agora, se você trabalha harmonicamente, respeitando todas as diferenças, você tem vida. Você tem a possibilidade de estar continuamente crescendo, se desenvolvendo, independente, né, de qual, falando do corpo, de qual subsistema que você está, se é respiratório, se é circulatório, todos trabalhando juntos, né? Eu acho que harmonia, né? Em harmonia. O equilíbrio. Acho que onde se respeita. Eu acho que por isso que a ideia é muito interessante, né? Você sai de um universo onde houve um inchaço muito grande, necessário, historicamente, mas você faz a ponte, né?
Você faz a transição agora com um novo conhecimento, né, que se ampliou, porque nós crescemos, graças a Deus, não é, Anabela? Crescemos, talvez agora um pouquinho demais. Eu usei um pouquinho o termo agora na questão do positivo da consciência. Crescemos também um pouco, né, e poder olhar o que a gente faz para repensar, recriar, né, valorizar e com essa concepção de co-criar juntos, né? Eu acho que nós somos a primeira geração que está sendo chamada à responsabilidade. Tipo assim, é agora, não pode adiar, não é para deixar para os seus filhos, é para você começar a pensar agora. Acho que meus pais não viveram essa preocupação de economizar água, luz, de reciclar lixo, de consumir menos. Eles isso não foi, não estava presente na ordem não era dos valores. Está presente na nossa. Então nós somos a primeira geração que está sendo chamada à responsabilidade. O planeta está reclamando. E na sua vivência você sente isso? Quer dizer, não há diferenciação de criança, de adolescente, de jovens, de adultos, de pessoas da terceira idade. Quer dizer, todos sentem e conseguem, pela sua própria vivência, se engajar e se comprometerem. E se comprometer e trabalhar naquilo que mais conversa com eles. Transition Towns está espalhado em 34, é um movimento novo, tem 6 anos mais ou menos, está em 34 países, são 380 e tantas cidades oficiais em transição, porque você pode estabelecer um movimento oficial, né? Basta você dizer que você quer ser essa cidade, você manda um documento lá para o board da Inglaterra, e são mais 300 e não sei quantas cidades mulling, que são cidades em formação para ser oficial. Isso sempre, qual é o centro disso? Onde se reúnem todas essas informações? Olha, a gente tem o site internacional, da onde você consegue ver aonde está espalhado no mundo. O Brasil tem o Hub Nacional, que a gente chama, né, que é um site que reúne todos os pequenos grupos que tem pelo Brasil todo, que você consegue ver tudo que está acontecendo. Então a gente tem transição em Manaus, começando transição na Amazônia, na floresta, muito importante. Olha que legal. A gente tem transição Fortaleza, transição São Paulo várias, Rio de Janeiro, Curitiba, Minas Gerais, Viçosa. Está espalhando, está crescendo. E é uma questão, tem muita gente se mexendo. E nós vamos nos mexer aqui também no Mulheres que Fazem. Olha, existe um comprometimento do que a gente vai dar sequência a esse assunto, porque é muito importante, né? Faz parte do fazer, né? Do estar no aqui, no agora e se comprometer de verdade com esse mundo novo que vocês sabem que a gente fala tanto, né? Isabela, eu queria que você desse as suas últimas considerações para os nossos web espectadores e muito obrigada por ter vindo e participado conosco. Não, o prazer é todo meu. Quando me chamam para falar de transição, eu estou presente. Eu acho que todo mundo está precisando de um objetivo maior, é sair do eu e entrar no nós, né? Isso é um exercício. A gente tem uma vida hoje em dia corrida, sou eu, a minha carreira, é meu isso, meu aquilo, e a gente tem que começar a rodar na história do nós. Pensar em comunidade, é um retorno, né, do círculo, da forma circular. Mas também não é um retrocesso, é você pegar o que o passado tem de bacana, o que ele tem de bacana e redesenhar um futuro aí, tá na porta. O web espectador querendo ter acesso ao Transition, onde é que ele entra pela web? www.transition, né, com T, brasil.ning.com. É o site. E é só entrar, se cadastrar, é um site, é uma plataforma colaborativa, então você entra, você faz sua página, você sobe seus vídeos, suas fotos, é muito bacana e você se conecta com o movimento mundial. Tá aí a dica, muito obrigado pela sua audiência e fiquem conosco, porque nós vamos crescer junto e agregar valores sempre. Obrigada.